Oi, gente! A aula de hoje nós vamos fazer este barrado. Olha só que barrado mais lindo que você vai aprender a fazer nesta aula. Nós vamos fazer ponto por ponto, ok? E eu tenho certeza que você vai gostar de fazer este barrado, pois ele é muito prático. Então, vamos à nossa aula. Então vamos ao material. Eu aqui estou usando duas cores de linha. Estou usando a linha Cleia. Você pode usar a linha Cleia, Camila, qualquer linha que seja fina, ok? Então eu estou usando a linha verde e a linha amarela. Porque no vídeo fica bom e você vai ver muito bem o acabamento se eu fizer com essas duas cores. Duas cores diferentes. Se você não gosta dessas cores, você usa a cor que você desejar. E se você quiser uma cor só no barrado, você usa uma cor só, ok? Não tem importância. Então aqui eu tô usando a amarela e a verde. A agulha eu estou usando aqui, olha só, eu estou usando a agulha 1.5, tá? Então eu tô usando uma agulha 1.5. A tesourinha e o guardanapo. Então esses são os materiais que você vai precisar para fazermos este barrado. Vou fazer um buraquinho aqui, ó, vou passar a linha no guardanapo aqui. Vou pegar a linha não, né? A agulha. Então, vou pegar a linha, vou passar na agulha, tá vendo, ó? E eu vou puxar aqui pelo buraquinho, tá? Puxei aqui pelo buraquinho, a perninha sobrante aqui de sobra, não vou deixar ela muito longa, pois eu tenho que trabalhar fixando essa sobra de linha junto com a linha do novelo para que fica bem fixo. Então, aqui eu vou fixar, então, o primeiro ponto. Fixei o ponto, logo em seguida, próximo não é junto, é próximo, tá? Eu vou perfurar novamente o tecido, vou vir aqui atrás, vou pegar as duas perninhas de linha, tá? São as duas. Olha só, para que seja bem fixado a sobra de linha. Vou pegar as duas aqui e vou passar aqui e vou fixar também, tá? E vou pegar mais uma vez, vou passar aqui e vou fazer mais outro. Então, fiz 3 pontos de fixação. Vou ajeitar essa sobrinha de linha aqui atrás, só que ela já está bem presa, né, junto com esses pontos aqui, não tem perigo. Então, esse é o lado direito do guardanapo, eu esqueci de avisar, mas é o lado direito, tá? Então, agora eu vou voltar ao avesso, tá? Olha bem, eu vou voltar ao avesso. Já vou até camuflar esse restante de sobra aqui, olha, para que fique um trabalho bem feito e bonito. Então, eu já vou ajeitando aqui, deixa a sobra de linha aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, ó, voltei aqui o guardanapo ao avesso, né? A agulha continua no local, então eu vou fazer aqui. Deixa eu ajeitar bem para que você veja bem. Então, estou aqui ao avesso, tá? Então, eu vou fazer aqui 1 ponto de corrente, 2 pontos de corrente, 3 pontos de corrente. Coloquei 3 pontos de corrente aqui, eu vou vir no topo desse primeiro ponto de fixação. Então, eu vou fixar ele aqui, ó, aqui bem no topo, tá vendo? Vou vir aqui no topo dele e vou simplesmente fixar ele com um ponto baixíssimo. Fixei ele aqui, ó. Então, eu fixei, tá? Então, aqui nós ficamos com um elo aqui, olha, de 3 pontos de corrente, tá vendo? Então, continuo com a agulha aqui, vou virar para o avesso, o direito do guardanapo, do pano de prato. Então, aqui eu vou fazer 1 ponto de corrente, 2 pontos de corrente, 3 pontos de corrente.
Fiz os 3 pontos de corrente, vou começar a fazer pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, todos dentro desse elozinho aqui que formou, tá? Ó, tá vendo? São todos aqui dentro. Então, 2 pontos de corrente, 3 pontos de corrente, não, pontos altos. 3 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos e 6 pontos altos. Então, eu fiz aqui 6 pontos altos, todos, olha aqui dentro, tá? São 6 pontos altos. Vão ficar 7 pontos altos, pois contando com este que nós fizemos 3 pontos de corrente, então vai se formar mais um ponto alto. Então, ficaram 7 pontos altos. Então, eu vou terminando o último ponto alto, eu já vou vir aqui, olha. Deixo mais ou menos um espacinho assim para que ele fique reto, para me fixar aqui, tá? Então, eu não venho nem muito para aqui, atrás, e nem muito para frente. Por quê? Porque ele não pode ficar nem frouxo e nem apertado. Olha só como que ele vai ficar. Então, eu vou fazer aqui um ponto de fixação, ó, tá vendo? Então, ele não está nem frouxo e nem apertado, porque se você colocar para frente demais, ele vai ficar apertado demais, ele vai ficar muito esticado, e se você colocar para trás, ele vai ficar frouxo. Então, você mede aí o tanto que você vai colocar no seu guardanapo, tá? Vai depender se o seu bico, seu ponto, né? Ele é muito apertado ou muito frouxo, tá? E aí, você vai e mede. Muitas vezes, essa medida aqui não vai ser a mesma da minha, não vai ser a mesma da sua, ok? Só que aqui eu vou fazer igual aqui, eu vou fazer os 3 pontos de fixação. Olha só que legal que é esse ponto. Então, esse ponto, você não precisa fazer aquelas perninhas antes. Você já vai fazendo aqui junto com o bico, com o barrado, certo? Olha só. Então, por mais que dê uma emperrada aqui, ó, você tá vendo? Ó, ele pega um pouco, muitas vezes ele acaba pegando, você contorna, ó, esse fio aqui do guardanapo, você dá uma contornada nele e você... Então, essas coisas acontecem porque você está perfurando o pano, tá? Mas isso é normal. Deixa eu puxar um pouco da linha aqui. Então, aqui eu estou ao direito do guardanapo, eu vou voltar aqui, olha só, eu estou voltando ao avesso do guardanapo. Então, eu quero cortar aqui essa sobrinha de linha, porque eu não gosto de ficar vendo sobrinha de linha. Então, pronto, cortei a sobrinha de linha. Agora, vamos aqui, veja bem. Então, aqui nós estamos ao avesso do guardanapo. Então, vamos lá, nós vamos fazer uma... Nós vamos fazer 2, nós vamos fazer 3 correntinhas, então 3 pontos de corrente, tá? Fizemos 3 pontos de corrente, olha só, eu vou preparar já para fazer um ponto alto. Este sexto ponto, sétimo, né? Que é contando com esse, são 7, contando com esse primeiro ponto, que aqui nós ficamos com 7 pontos altos, lembra? Então, no sétimo aqui, olha só, no sétimo, porque como nós fixamos aqui, ó, então ele fica assim, ele fica, essas escaminhas aqui, ela fica deitadinha, né? Então, vamos colocar aqui no topo deste sétimo ponto alto, nós vamos fixar aqui com um ponto alto. Nós fizemos uma fixação com um ponto alto, tá? Fixei aqui com o ponto alto, eu vou fazer um ponto de corrente, 2 pontos de corrente. Então, veja bem, eu vou contar aqui eu vou vir nesse segundo, tá vendo? Olha só. Eu vou fixar aqui. É assim que eu vou fazendo, olha. Esse aqui sempre fica fixo aqui, por um fixo no outro. Veja bem? Dá pra ver bem, né? Agora, eu vou fazer novamente 1 e 2.
e vou pular um e vou pro próximo. Olha aqui. Vou fazer aqui a mesma coisa, tá vendo? E eu vou vir aqui, ó, no topo, lembra? São aqueles 3 pontos de correntinha que a gente fez, ó. Então, que é o primeiro ponto alto. Então, eu vou fixar, olha, esse ponto alto no topo aqui, ó. Então, é fixo entre os pontos, tá? Olha, fixei entre os pontos aqui. Fixei. Como eu estou ao avesso, vou voltar ao direito aqui e vou fazer então um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, pois eu vou fazer a curvinha aqui, ó. Então, a curvinha se faz com 5 pontos de correntinha e vou fixar aqui no topo, tá vendo? Do ponto alto de baixo. Olha só, eu fixei no topo. Vou fazer agora um ponto de corrente, 2 pontos de corrente e vou fixar no topo. Olha só, é no topo do ponto alto de baixo. Agora, é um ponto de corrente, 2 pontos de corrente, vou fazer a mesma coisa. Veja bem. E ele ficou assim, certo? Só que agora, nós vamos fazer o seguinte, vou puxar mais a linha aqui, pois esse daqui, nós vamos fazer aqui dentro, tá vendo? Tá vendo? Esta escaminha aqui, ó, nós vamos fazer aqui dentro, a mesma coisa. Então, nós vamos fazer 6, olha só. Tudo junto, tá? Junto com este daqui, sem nenhum ponto de corrente, tá? Então, já vai direto, olha só. Vamos fazer 1, 2, 3, todos pontos altos, tá? 4, 5, 6. Então, eu fiz os 6 pontos altos, você veja bem? Eu fiz 6. Contando com esse aqui, então, ficou 7. Então, é a mesma quantidade desse, tá? Então, esse ponto que foi fixado aqui é um ponto alto com mais os 6 que eu fiz aqui dentro. Então, foram 7. Se você não entendeu ainda, vai entender na próxima. Nós vamos continuar fazendo. Então, vamos lá. E os 5 pontos de correntinha que nós fizemos aqui, ó, então, ela é a pontinha do guardanapo, tá vendo? Olha, é a pontinha dele. Ficou a curvinha aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Então, você fez os 6 pontos altos aqui. Nós vamos direto já fixar no guardanapo sem nenhum ponto de corrente, tá? Então, terminou o ponto alto, já vamos direto fixar aqui, olha, no guardanapo. Olha só, nós vamos fixar uma vez, nós vamos fixar 2 vezes, e nós vamos, sempre vai ajeitando, tá? E nós vamos fixar 3 vezes, tá vendo? Então, nós fixamos aqui 3 vezes. Então, você veja bem. Então, tem que ser mais ou menos a mesma distância daqui, a mesma distância daqui, para que o ponto fique bem bonito, tá? Bem centralizado. E esses pontos aqui de fixação, você não deixa nem frouxo e nem apertado, tá bom? Então, você faz na medida certa, sempre ajeitando assim, para que o ponto fique bonito. Vamos voltar, então, o guardanapo ao avesso, tá? Agora, nós vamos voltar ele ao avesso e vamos fazer os 3 pontos de corrente. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 3 pontos de corrente. Fizemos os 3 pontos de corrente? Já vamos, então, olha, fazer o ponto alto. Veja bem, vamos aqui nesse primeiro aqui, ó. Que seria o 7º, né? Ponto alto aqui, olha só. Eu fixei aqui. Vou fazer 1 e 2. Vou pular um e vou colocar no próximo. Olha só. Dá pra ver bem, né?
fazendo bem de perto para que você veja bem. Agora eu vou fazer 2. Vou pular um e vou fixar no próximo. Tá vendo? E agora eu vou fazer outro. E eu vou fixar nesse, tá vendo? Eu fixei todos aqui. Vou voltar o guardanapo aqui. E vou fazer este biquinho aqui, ó. Essa parte aqui que é a ponta do barrado, né? Então, são 5 pontos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? 5 pontos. Aí, eu vou fixar todos os pontos altos nos pontos altos de baixo. Deixa eu puxar a linha aqui. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer 1 e 2. Vou vir aqui, olha bem, olha, vou vir aqui. Tá vendo? Todos fixos. 1 e 2. E vou fixar aqui. Pronto, tá vendo? Agora, eu vou fazer essa escaminha aqui. Então, aqui, ó, por isso que eu falo que tem 7, a gente vai fazer 6. Porque este aqui, ó, vai ser um deles, certo? Vai ser o 7º, tá vendo? Esse daqui. Ou ele é o primeiro, no caso, né? Porque nós vamos fazer mais 6 aqui dentro. Então, nós vamos fazer 6 pontos altos. Então, terminou esse ponto alto, você já vai próximo e já vai colocando os outros pontos altos aqui dentro, que vamos fazer 6, tá vendo? Ó? E ele já se ajunta com este, ó, tá vendo? Então, agora, nós vamos terminando aqui, fazendo eles, até completar os 7. Ao total, são 2, 4, 6, falta mais um, 7. Fiz 7. Tá vendo? Agora, eu vou vir aqui, vou ver mais ou menos a distância para que eu fixe o ponto, tá? Vou fixar aqui. Então, esse ponto, tá vendo como ele é fácil de fazer? Você já vai fixando eles direto no guardanapo. Então, esse bico, ele é prático de fazer por causa disso. Você não tem que fazer aquele barradinho antes, você vai, ó, direto, tá vendo? E ele vai ficando assim, tá vendo? Como ele é simples de fazer. Olha só. E assim nós vamos fazendo por toda a extensão do guardanapo, desse jeito, desta mesma forma. Então, é só isto. Nós vamos fazendo por todo o guardanapo desse jeito. Então, a gente volta aqui. E vamos fazer a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre voltando e fazendo. Então, se você não conseguir pegar este ponto de primeira, você para o vídeo, volta e faz tudo de novo, porque você vai conseguir. Faz um pedaço, se você não consegue, esfria um pouco a cabeça, tenta fazer de novo. Agora, se você conseguir de primeira, melhor ainda, né? Mas se você não conseguir, vai tentando, tentando, até que você consegue, que você vai conseguir. Lógico que você vai conseguir, tá? Tá vendo? Agora a gente vai voltando e vamos fazendo. Aqui são 5. Olha só como ele é gostoso de fazer. Então, assim, o segredo é só esse.
E aí é só fixar aqui. Ele dá um emperrado de vez em quando, mas isso é normal, porque acaba pegando em uma dos fios do tecido, então é normal acontecer isso. Tá vendo? E assim você vai fazendo por toda a extensão do guardanapo, desta mesmo jeito, dessa mesma forma. Então, eu fiz mais um pouco do ponto, né? Então, eu fiz só uma pequena amostra, só para a nossa aula mesmo, tá? Então, você vai terminar o guardanapo. Então, quando você fizer o último ponto, que você já está na outra ponta da extensão do guardanapo, então você vai fazer o seguinte: você vai fazer os 3 pontos de fixação, porque ele tem que terminar como iniciou, tá? Então, ele tem que ficar parecido com este, ok? Então, você vai fazer os 3 pontos de fixação. Você vai voltar aqui o guardanapo, tá? Então, nós estamos no final aqui do guardanapo, ok? Então, nós vamos voltar aqui e nós, sem nenhum ponto de corrente, tá? Sem nenhum ponto, veja bem, é só o ponto de fixação que tá ali. Então, nós vamos fixar aqui, pois aqui nós estamos terminando, ó. Vamos fixar nesse primeiro ponto aqui, ou no 7º, né? Ponto alto que tava aqui, ó, que está aqui. Nós vamos, então, fixar assim esse último ponto, que aqui nós estamos terminando o ponto, e nós vamos dar um outro ponto, um pontinho só de corrente. Nós vamos cortar, então, a linha, né? Vamos puxar aqui, vamos fixar bem, puxar bem, tá? Essa sobra de linha, vamos camuflar aqui as sobras de linha, bem camufladinho, tá? A gente camufla bem ela aqui em todos esses pontos aqui, ok? E nós vamos então agora partir para o acabamento. Então, o final dele vai ficar assim, ok? Então, agora vamos partir para terminar, fazer o acabamento dele. Então, no caso, eu tô pegando a linha amarela. No caso, se você estiver usando a mesma cor, então você pega a mesma cor de linha, tá? E vamos aqui fazer o término. Agora, no caso, eu estou usando uma cor diferente para que no vídeo fica melhor para você ver o acabamento, tá? Cor diferente. Então, vamos lá. Então, você vai vir aqui no início, tá? Bem no início, no primeiro ponto fixo aqui, você vai fixar a linha do acabamento, ok? Então, mesmo que você estiver usando a linha da mesma cor, a forma de acabamento é a mesma, tá? Então, a perna restante é sempre, não faça muito longa, e também não muita curta, para que não solta, pois guardanapo, pano de prato, a gente lava muito, tá? Então, para que não solte o seu trabalho quando você for lavar o seu pano de prato, então você fixa bem aqui, você faz um ponto de fixação. Vamos fazer o outro ponto aqui e é sempre ponto baixíssimo, ok? Então, eu tô ajeitando bem aqui, tô puxando bem a linha, pois eu estou trabalhando com os 2 fios, pois eu quero que os 2 fios fica bem fixo, tá? Então, o restante também fica bem fixo, como eu disse pra você, pra que ele não se solta. Então, eu tô fixando bem. Olha só, tá dando pra ver bem, né? Por isso que eu prefiro fazer com outra cor, para que você veja bem como que é o acabamento. Então, olha só, então eu estou percorrendo aqui sempre de 2 em 2 pontos, tá? Olha, estou percorrendo agora o primeiro ponto alto que eu estou percorrendo, sempre com 2 pontos.
Agora, esse quadradinho aqui, ó, eu vou percorrer também com 2 pontos, sempre pontos baixíssimos, isso nunca vai alterar, e sempre de 2 em 2 pontos. Não coloque mais que 2 pontos, pois ele vai dobrar se você colocar mais de 2 pontos, então é 2 pontos, tá? Então, aqui é a curvinha, essa curvinha, nós estamos nessa curvinha aqui, né, ó, tá vendo? Então, essa curvinha, foram 5 pontos, você lembra? Então, agora nós vamos fazer, olha só, nós vamos fazer 1 e 2 pontos, já fizemos os 2 pontos de baixinho, né? Então, agora nós fizemos 2 pontos de corrente. Você vai chegar aqui, ó, você vai vir aqui, ó, no topo, tá vendo? Do segundo ponto do baixíssimo aqui, você vai fixar, tá vendo? Olha só o que você vai fazer, ó. Nós vamos fazer o biquinho, olha só. Que bonito, peraí, que ele soltou aqui. Pronto, olha só, agora nós vamos fazer 1 e 2. Se você não pegou, nós vamos fazer novamente. Eu vou fazer bem perto para que você veja bem, olha só. Vamos fazer, então, vou continuar aqui bem de pertinho, tá? Então, ó, estou percorrendo de 2 em 2, olha só. Tudo é 2 e 2, ó, não, isso não muda, tá vendo? 1 e 2. Então, cada quadradinho desse são 2 pontos. 2 em 2, pontos baixíssimos. Agora, a única coisa que vai mudar é o biquinho aqui, olha só. Que é a ponta, tá vendo, ó? Fica esse, o bico do bico. É o bico do pano de prata, olha só. Então, aqui nós vamos fazer 1 e 2. Ok? Então, fizemos 2. Agora, eu vou fazer 1 e 2 pontos de corrente. Vou vir aqui, ó, nesse aqui, você veja bem. Tô fixando nele, olha só. Tá vendo? Olha isso, peguei aqui e agora eu vou fazer um ponto de corrente. Agora eu vou partir aqui, 1 e 2. Vou fazer mais um para que você veja bem, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui neste contorno aqui, os pontinhos são 2 e são mais 2, são 4, tá vendo? Agora, só muda aqui nos bicos, porque nesses outros aqui, ó, são só 2. Não coloque mais que isso para que ele não dobre, tá? Então, vamos lá. 1 e 2. Pronto, cheguei aqui na curvinha, olha só, no bico do bico. Então, vamos lá. Vamos fazer 1 e 2, tá? Vamos fazer 1 e 2 de correntinha. Cheguei aqui, ó, no segundo aqui, tá vendo, ó? Fui no topo dele, olha só. Eu peguei aqui, vou puxar aqui e vou fazer um ponto de correntinha, tá vendo? Aí, eu fiz esse biquinho aqui, olha só. Que fica esse charminho, tá vendo? Então, você vê como ele é fácil de fazer, olha só. Então, nós vamos contornando assim por toda a extensão, tá vendo? Ele vai ficando assim. Então, a gente vai contornando por toda a extensão. Agora, vamos aqui de novo, olha só. Vamos lá, fazer bem de pertinho. Pegar aqui no topo, olha só. No topo do segundo ponto, baixinho, olha só. Agora, eu vou puxar a linha aqui. E vou fazer um pontinho de correntinha para fixação. Aí, ele fica assim. Tá vendo? Então, assim, nós vamos fazendo por toda a extensão. Nós vamos fazendo desta maneira. Então, estou chegando aqui no final do barrado. Tá? Então, ó, continuamos percorrendo de 2 em 2 pontos baixíssimo, do jeito que você tem o costume de chamar. Olha só, então aqui o finalzinho nós vamos
percorrendo, tá vendo? Olha só. Nós vamos percorrendo aqui, pera que escapou. Então, nós vamos percorrendo aqui, ó, do jeito que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui, tá? Do mesmo jeito. Tá vendo? Ó, nós estamos percorrendo aqui, da mesma forma daqui, ó, tá vendo? Nós vamos fazer aqui, ó, olha só. Estou percorrendo aqui. Procure colocar a mesma quantidade de ponto que você colocou aqui no começo, tá? Coloque no final também, ok? Ó. Colocamos a mesma quantidade de pontos, vamos até o último ponto aqui. Vamos fixar o último ponto. Fixamos, olha só, o último ponto. Vamos cortar. Puxar, calma que caiu a agulha, olha só, agora eu vou camuflar essa linha aqui, esse restante de linha nessa parte amarela, tá? Então, olha aqui, é o final, parecida com o começo, tá vendo? Então, olha só, assim fica o bico, depois você ajeita tudo ele, bem ajeitadinho, tá? Então, assim ficou o bico. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você tenha gostado desse barrado, tá? Eu aguardo você aqui nas próximas aulas, nos próximos vídeos de aula. Tanto pode ser de crochê ou de tricô, ok? Pois aqui nós fazemos aula tanto de crochê quanto de tricô. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, conheça os outros vídeos aqui do canal, ok? Então, até a nossa próxima aula. Beijos e até!